Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, temos o prazer de receber a professora Aline Clemecha, ela que é professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, vai falar conosco sobre Oriente Médio e o Irã depois da morte de seu presidente Ebrahim Raisi. Professora, é um prazer ter a senhora aqui conosco para dar essa aula aqui para os nossos espectadores e para nós também. Queria agradecer a sua presença e começar perguntando a pergunta básica, né? O que pode mudar no Irã com a morte do presidente Raisi? Quer dizer, muda algo ou a autoridade dele era delegada pelo Ayatollah Khamenei e, portanto, nada muda de maneira fundamental? A gente pode assistir uma continuidade ou a possibilidade de protestos e algum tipo de tentativa de mudanças? Mônica, o sistema político iraniano é bastante complexo e, institucionalmente falando, bastante sólido. Protestos têm havido há anos e, principalmente, houve um auge recente com a Revolução das Mulheres, como foi dito, e que, aliás, continua com os desdobramentos até os dias de hoje. Eu tive lá recentemente e pude ver como que as mulheres continuam desafiando o poder patriarcal dessa república, particularmente constituída como República Islâmica de caráter fundamentalista. Mas a saída de cena, né, a morte trágica de Raisi, do presidente Raisi, não muda isso num curto prazo. Veja, o presidente, né, as eleições presidenciais, elas são, digamos assim, internamente falando, democraticamente constituídas, mas no fundo não é um processo democrático na medida em que quem seleciona quem é que vai poder ser candidato é o Ayatollah Supremo, que nesse momento, há 30 anos, é Khamenei. Portanto, quem é candidato já é alguém que já passou por esse filtro. Raisi, especificamente falando, era uma figura bastante conservadora, né? Fazia parte do espectro mais linha dura, conservador, do âmbito político iraniano, ou seja, dentro dos apoiadores do regime, a gente tem um espectro que vai desde do linha dura, daqueles que são linha dura, conservadores, dentro do conservadorismo tem os mais moderados e os mais radicais, então Raisi estava na ponta desse espectro como um radical linha dura. O que poderia mudar agora? Se novas eleições que vão acontecer dentro de 50 dias levarem à presidência um candidato moderado, ou um candidato até mesmo reformista, mas mesmo moderado ou reformista, vai continuar sendo alguém dentro das características e um apoiador do regime. Não chega à candidatura quem é contra o regime estabelecido a partir de 1979, com a Revolução Iraniana, liderada a partir de certo momento por Khomeini. Então, a saída de cena de Raisi significa agora novas eleições que poderão levar alguém dentro de um espectro político limitado de apoiadores do regime, seja mais moderado, seja mais radical. Provavelmente, por estarmos falando de um período crítico, por quê? Porque a grande ameaça para esse regime vai ser a morte de Khamenei, que em algum momento vai acontecer, ele tem uma idade muito avançada. E quando isso acontecer, aí sim vai haver uma estabilidade, uma potencial estabilidade dentro do Irã. Portanto, nesse momento, com uma idade avançada e com uma disputa já colocada para a sucessão de Khamenei, dificilmente Khamenei vai deixar que concorra às próximas eleições alguém que seja muito fora, muito distanciado da sua própria linha política e de condução do país. Então, assim como Raisi era uma pessoa muito próxima de Khamenei, alguém que foi até mesmo escolhido, era o candidato preferencial de Khamenei, e aliás, o comparecimento às urnas na eleição de Raisi foi muito pequena. Assim como essa eleição teve essa característica, é muito provável que a próxima eleição também tenha uma característica assim, de muito controle por parte de Khamenei de quem é que vai poder ser candidato para tentar, de alguma maneira, assegurar um resultado que não seja contrário às expectativas do Ayatollah Supremo Khamenei. Eu acho que, em primeiro lugar, me parece aqui, pelo que a senhora disse, que não há
grandes perspectivas de mudança dessa política conservadora e reacionária no país. Mas a minha dúvida é mais do que uma eleição presidencial, a gente está falando aqui também de um começo de discussão da sucessão do próprio Ayatollah. A gente sabe que o Raisi era alguém visto por ele mesmo como um grande candidato à sua sucessão. Agora, a sua morte abre também essa discussão de quais são os potenciais candidatos à sucessão do Ayatollah no momento em que ele morre. E me parece, eu não estou errado, que um desses candidatos é o próprio filho do Ayatollah, que era alguém crítico à hereditariedade como uma forma de manutenção do regime político. Então, a minha dúvida aqui é, para além da eleição presidencial, quais são as perspectivas que se abrem aqui para uma substituição futura do comando supremo do país. Exatamente. Os dois principais, assim, não exatamente candidatos, porque não se pode falar em candidatura, mas aqueles que despontavam como sendo possíveis sucessores de Khamenei eram o seu filho, que é, né, algo que Khamenei assim, quer, deseja, mas que encontra muita resistência no país, porque algo como uma sucessão no estilo de uma quase monarquia teria uma rejeição, né? Isso encontra resistência. E um candidato forte era Raisi, que era muito próximo de Khamenei também. Então, agora, de onde pode sair outro sucessor que não seja o filho de Khamenei, que poderá, então, encontrar grandes resistências e levar instabilidades e assim por diante? Pode sair de dentro das forças que têm despontado na última década dentro do país, ou seja, elementos, né, integrantes da Guarda Revolucionária, cujo poder cresceu muito na última década. Inclusive, a tendência é de crescimento do poder da Guarda Revolucionária em detrimento do poder dos clérigos, né, que tradicionalmente, e que continuam comandando, sim, a política nacional, mas há essa alteração na balança. O que é a Guarda Revolucionária? A Guarda Revolucionária é o corpo militar ou paramilitar criado por Khomeini, a partir de 79, inclusive como uma guarda particular de proteção da Revolução, por isso tem esse nome, diferentemente do Exército. O Exército é uma instituição antiga no país, tem as funções de um exército de qualquer país. A Guarda Revolucionária, o seu objetivo, e conta com muitos voluntários, ou seja, são pessoas muito fervorosas, religiosas, acreditam no modelo implantado a partir de 79, de República Islâmica, eles têm essa missão de proteger a revolução. Portanto, são uma guarda particular do Ayatollah Supremo. E seu poder tem aumentado muito, até mesmo, digamos assim, em alguns aspectos, criando sombras sobre o próprio poder do Ayatollah Supremo. Então, isso até foge ao controle do que se esperava, inicialmente falando. Então, daí pode sair de outras forças de inteligência do país. Então, a tendência aponta para esse lado. Podem sair candidatos de dentro da Guarda Revolucionária e os segmentos de inteligência, além dos segmentos clericais tradicionais instaurados, né, colocados na liderança do país desde a Revolução Islâmica. Professora, eu queria tentar pensar mais a longo prazo. A gente sabe que os processos históricos, a história, apesar de alguns falarem que a história tinha terminado, não termina, né? E eu queria que a senhora ajudasse a gente a entender, a partir da história do Irã, que a senhora conhece tão bem, a partir das características da sociedade do Irã, que a senhora também conhece bem, a senhora foi para lá, é um privilégio estar aqui conversando com a senhora, porque a senhora não apenas estuda, mas foi para lá, né? Vai para lá e vê como é. Quer dizer, que o que poderia, em algum momento da história, substituir a Revolução Iraniana, os ayatollahs, essa ditadura religiosa? Porque o que antecedeu a Revolução Iraniana foi o Shah Reza Pahlavi, que ficou no poder quase 40 anos. Houve uma revolução apoiada por diversas forças sociais, inclusive de esquerda. Houve, posteriormente, uma evolução disso para essa teocracia. Então, que forças existem hoje que se opõem e que a senhora vê crescendo e que podem alcançar em algum momento o poder e podem fazer uma reviravolta no país? Ou a senhora acha que é uma democracia que vai ter duração muito longa mesmo, mais longa ainda do que a gente já
está vivendo? Quer dizer, existe alguma. Sabe, eu não sei se eu estou sendo clara na minha pergunta, né? O PT nasceu em 1980 e depois de 40 anos, 20, 30 anos, chegou ao poder, né? Trabalhadores no poder. Quer dizer, tem alguma força que a senhora vê hoje lá, com perspectiva de, não de vencer eleições apenas, mas de mudar a correlação de forças de poder lá no Irã? É, exatamente, porque isso que é importante entender do Irã. Vencer eleições não significa a possibilidade de romper o sistema instaurado pela Revolução Islâmica, porque o sistema, apesar de complexo, sólido, institucionalmente falando, muito sólido, ele está todo amarrado, né? Tem uma série de, enfim, amarrações entre as instituições e é difícil romper, então, para criar, digamos assim, uma república laica e democrática, né? Isso foi o objetivo da Revolução de 79, que começou como uma revolução da esquerda. Era uma revolução contra o Shah, contra o rei, que comandava um regime altamente repressivo, altamente corrupto e gastador, com uma população pobre. Então, todo o movimento da esquerda, que era muito forte, veja, o Irã tem uma classe letrada, uma classe urbana muito forte, muito culta, muito poderosa, sabe? Ela é muito pujante, né? A gente, quando visita, a gente sente a força da cultura, a força do conhecimento, das publicações, dos filmes, de toda a produção cultural e intelectual é enorme no Irã. Né? E foi essa sociedade que fez a Revolução de 79, depois o Shah, que era apoiado pelos Estados Unidos, que mantinha as prisões cheias de prisioneiros políticos, e esperava que aquilo fosse dar origem a um país progressista. E aí quem comandou, quem tomou a liderança desse movimento, porque conseguiu penetrar nas massas rurais, camponesas, foi a liderança religiosa. Né? Os marxistas, a esquerda, eles não tinham acesso às massas da população. E foi Khomeini enviando fitas cassete desde a França, onde ele estava exilado, que conseguiu fazer a sua mensagem chegar às massas mais pobres e que acabaram, então, sendo a base social que permitiu que Khomeini transformasse aquele movimento revolucionário numa revolução islâmica, de caráter islâmico, porque não era esse o caráter no início do processo revolucionário. Então, isso só para entender como que a gente chegou a ter uma revolução islâmica. Né? Há um país que formou, então, um governo completamente novo, né? Khomeini, ele, ao seu modo, ele foi genial, porque ele criou, inclusive, uma atualização da doutrina xiita para poder justificar o tipo de governo que ele criou e as instituições e o modelo que ele criou, e como eu estava repetindo aqui, é muito sólido. De onde que pode vir a ruptura? E por que desejar uma ruptura? Ora, se a população quiser um governo tal qual ele é, que seja, porque, em última instância, a gente tem que entender que o mais desejável é o exercício do desejo da população do país. É isso que se almeja, né? A verdadeira democracia seria algo nesse sentido. Mas tem um movimento de protesto dentro do Irã e que justamente deu respaldo ao crescimento da Revolução das Mulheres, e que foi composta também por mulheres e não homens. Ou seja, é justamente essa classe urbana, letrada, poderosa, que vem colocando a sua insatisfação com o governo atual, insatisfação em várias frentes, insatisfação com formas de repressão interna, com censura interna que existe contra essa juventude, essa população urbana, letrada e assim por diante. Externamente falando, a população está muito castigada pela imposição de sanções contra o Irã, e isso tem levado à inflação, empobrecimento. Então, há uma instabilidade também por motivos econômicos, além do descontentamento com repressão, censura, série de restrições às mulheres, né, como a obrigatoriedade do uso do hijab, que, enfim, né, tem todo um contexto. Então, tem uma insatisfação interna, e essa insatisfação interna é a principal fonte de instabilidade do regime iraniano. Né? As sanções, por si só, elas não são capazes de transformar o país. A transformação, ela só pode ser autêntica e bem-vinda se ela vier de dentro. Né? Aliás, as sanções são uma lástima, porque castigam a população que nada tem a ver com o regime, com o governo. E também a população, assim, grosso modo, em muitos aspectos, ressente apoios políticos que o Irã
e financiamento que o governo concede a grupos na região, enfim, né? Você pensa bem, a pessoa vê, olha, eu estou passando necessidades e o meu governo está ajudando o Hezbollah no Líbano. A população, em geral, muitos não gostam disso. A principal fonte de instabilidade é justamente interna. Agora, a morte de Raisi poderá jogar lenha, contribuir para uma instabilidade interna que já existe, poderá, né? Porque, veja, justamente porque o momento é um momento muito sensível, muito crítico, dada a idade avançada de Khamenei, e essa crise que pode surgir a partir da sucessão de Khamenei, é que a tentativa de Khamenei controlar o cenário político interno é cada vez maior. Raisi poderá ser sucedido por uma figura, um presidente mais linha dura do que o próprio Raisi, que pode parecer difícil de conceber, mas isso pode acontecer, e a própria condução da política regional também pode endurecer, dada essa conjunção toda de ameaças, né, da população insatisfeita, os segmentos da população internamente insatisfeitos, tensões regionais. Outra coisa que é muito importante, eu não tive a oportunidade de dizer, foi a saída dos Estados Unidos do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que foi feito junto com o Irã, né? Donald Trump, havia um acordo que estava progredindo bem e Donald Trump resolveu sair desse acordo. Isso deu respaldo a todas as figuras de linha dura que já vinham criticando o acordo, dizendo que aquilo era uma imposição norte-americana sobre o Irã, que o Irã tinha que ter o direito de avançar rumo ao enriquecimento de urânio, inclusive para fins bélicos. E quando os Estados Unidos romperam um acordo que estava funcionando, que estava conseguindo, né, trazer uma abertura para o Irã, e trazer um otimismo interno, pelas camadas sociais que não são, né, alinhadas com essa ideologia mais extremista, isso levou o quê? Levou aqueles partidários das visões mais extremistas e pró-supremacia islâmica, xiita, república, são esses que ganharam, e foram esses que ascenderam. Então, a gente está falando hoje, no momento, de ascensão da linha dura dentro da República Islâmica, que controla internamente a população com mão de ferro, porque essa é a sua maneira de atuar, e que, regionalmente falando, vem justificando a sua saída do acordo de não proliferação nuclear, justamente porque, digamos assim, foi aquilo que sobrou, porque os Estados Unidos é que romperam esse acordo em primeiro lugar, e amarrando cada vez mais, então, um cenário que transita para os segmentos mais radicais dentro da República Islâmica. Professora, agora aproveitando aqui essa oportunidade de falar sobre o Irã e saindo um pouco dessa tragédia que aconteceu, dessa queda do helicóptero, da morte do presidente, e aproveitando essa oportunidade para esclarecer para as pessoas que estão nos vendo sobre justamente o Irã enquanto país e a sua posição geopolítica, né? A gente sabe que o Irã tem essa intervenção na guerra de Israel, ele tem uma posição muito peculiar ali no Oriente Médio em relação aos demais países, até por conta de uma linha religiosa e ideológica bastante distinta e bastante peculiar. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, se a gente pudesse explicar para as pessoas como é que o Irã se posiciona nesse conflito do Oriente Médio, quais as razões para isso e qual o objetivo. Ou seja, é claro que o Irã, com essa postura, ele tem sofrido sanções, tem sofrido embargos, como você mesmo disse, isso de certa forma traz prejuízos para a própria população. Mas qual é o objetivo, qual é a estratégia, ou pelo menos qual é a pretensão do Irã nesse cenário do Oriente Médio? Olha, o Irã está na liderança do chamado eixo da resistência no Oriente Médio. Esse eixo da resistência é composto, então, por Irã, Síria, de Bashar al-Assad, Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, são aqueles que não são alinhados com os Estados Unidos e Israel. Essa é a configuração desse eixo. Isso é uma palavra final, digamos assim, é só isso? Não, porque tem toda uma política regional que caminha junto, lado a lado, com esse alinhamento, ou esse não alinhamento com Israel e Estados Unidos. Por exemplo, o Irã, ele não é contrário recentemente, mediado pela China, Irã e Arábia Saudita,
sendo que a Arábia Saudita é sim alinhada com os Estados Unidos e bastante com Israel, o Irã se reaproximou da Arábia Saudita, está restabelecendo relações entre os dois países, tem uma política regional para além desse eixo da resistência, tem a proximidade entre o Irã e a China, econômica em primeiro lugar, a China compra petróleo do Irã, assim possibilitando que as sanções não castiguem completamente, por completa a economia iraniana, porque o grande comprador do petróleo iraniano hoje é a China. Também tem relações comerciais com a Rússia, aliás, tem fornecido drones para a própria Rússia na guerra da Ucrânia. Então, tem alianças assim com potências outras para, né, para fora desse chamado eixo da resistência, que são principalmente ditados por relações econômicas. Ainda nesse espectro, o Irã passou a integrar-se, como vários outros países que esse ano integraram os BRICS, abrindo outras frentes de relações. Então, o fato do Irã fazer parte do chamado eixo da resistência é muito importante, explica muito da política externa iraniana, explica seu não alinhamento com os Estados Unidos, e, em primeiro lugar, os Estados Unidos é que romperam também com o Irã quando foi a Revolução de 79, porque a Revolução depôs o aliado dos Estados Unidos, que era o Shah, mas, para além dela, tem muitos interesses que levam relações do Irã com outras potências regionais e mundiais, no caso da China, né? As pessoas têm uma imagem a partir do Brasil muito ruim, né, do Irã em relação ao tratamento dado às mulheres, ao governo do Irã. Mas como é que é a vida das mulheres dentro do Irã, né? Apesar da obrigação de se vestir de uma determinada forma, tem muito de cultura nisso também, tem muito de imposição, mas a senhora estava falando de uma classe média pujante, forte, quer dizer, as mulheres têm uma participação política muito grande, as mulheres trabalham, as mulheres estão em cargos importantes. Como que a senhora relata um pouquinho, a senhora que é mulher, foi lá com o olhar da mulher, e a senhora encontrou ou encontra nas suas viagens o quê? A mulher iraniana, as mulheres no Irã, nas cidades, mais uma vez, né, são muito inseridas no mercado de trabalho, nas universidades elas são maioria, inclusive. Como toda a sociedade patriarcal, elas têm dificuldades a chegar a postos de comando, mas elas são muito engajadas, muito fortes. Aliás, quando eu estive lá agora, em dezembro do ano passado, eu ainda via nas ruas mulheres todos os dias sem o hijab. E olha que o hijab, ou seja, o lenço que cobre o cabelo, ele é uma imposição da República Islâmica Iraniana. Então, a mulher é obrigada a cobrir o cabelo segundo as normas internas do país. Por quê? Porque querem mostrar seu poder dessa forma, né? Uma maneira, né, sobre o corpo da mulher de mostrar assim que governo é esse, quem é que manda e assim por diante. Ou seja, não é uma questão simples de entender, é complexa, até porque o hijab ele é recomendado pela religião islâmica, não é obrigatório segundo a religião islâmica. Então tem uma série passa a ser um instrumento político essa imposição. Mas é claro que o hijab não é a única imposição. A gente está falando de uma sociedade patriarcal, sim, e as tensões e os movimentos de mulheres para romper essas restrições impostas por uma sociedade patriarcal, junto com uma república islâmica autoritária, elas são enormes e só mostram realmente o poder que as mulheres têm no Irã e como elas são corajosas de desafiar todos esses entraves e todas essas travas. Então, se você me perguntasse assim, seria um problema para você morar no Irã enquanto mulher, né? É chato usar o hijab, eu não gosto, é uma chateação, porque não faz parte da minha cultura mesmo, e boa parte das mulheres iranianas não querem usar o hijab, mesmo sendo islâmicas, boa parte não quer, mas eu poderia, porque tem espaço para a mulher viver, trabalhar, se colocar, exercer sua profissão e etc, etc. Vai sofrer entraves de uma sociedade patriarcal, no Brasil a gente também sofre. Então, não é fácil, não é dizer assim, há uma absoluta restrição e também não há uma absoluta liberdade. Não, tem âmbitos, né? Âmbitos e tem tensões e tem um movimento forte de mulheres desafiando restrições também, desafiando as travas existentes.
É uma sociedade muito notável, a iraniana, né? É uma sociedade ao mesmo tempo muito viva, muito alegre assim no seu dia a dia, nas relações entre as pessoas, né? Então não é um lugar assim, às vezes, como a gente imagina, né? Inóspito, restrição total. Por exemplo, há menos restrições sobre a vida das mulheres no Irã do que na Arábia Saudita, se é para comparar diferentes governos islâmicos, né? A mulher na Arábia Saudita está submetida a maiores restrições do que no Irã. O Irã é outro caso, né? E olha, veja, elas têm, ao mesmo tempo, chamado a atenção e pedido a solidariedade das mulheres ao redor do mundo com a sua luta. Não é a mulher, digamos assim, abre aspas, ocidental, fecha aspas, que vai dizer à mulher iraniana o caminho da sua luta. É ela que sabe o que ela quer, e ela sabe o que ela quer, e ela está lutando, e ela também tem demonstrado que quer se conectar com lutas de mulheres ao redor do mundo, né? Tem diferentes sites, tem diferentes páginas em que elas se expressam e colocam os objetivos da sua resistência, da sua luta. Tem o Centro por Direitos Humanos no Irã, é um deles, bastante genérico, não é só de mulheres, mas em última instância, é uma sociedade muito viva, a iraniana, e as mulheres iranianas são muito poderosas. Quando a gente vê a força que elas têm em desafiar as restrições do regime, é notável. Sem também ignorar que existem mulheres no outro espectro. Existem patrulhas femininas, geralmente são mulheres mais velhas, mulheres que aderem não só ao hijab, mas a veste, né, a veste completa, ou seja, que se cobrem com chador, e que, por vontade própria, saem às ruas a patrulhar as moças que estão desafiando o regime, as imposições do regime, né? Então, é uma sociedade complexa, plural. Professora, infelizmente a gente só tem meia hora aqui para falar de um tema que é mais do que complexo, mais do que difícil. Acho que a gente, tanto eu como a Mônica, tinha mais umas 10 perguntas cada um aqui, mas a gente infelizmente tem que encerrar. Queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui e já deixar você convidada para voltar em outras oportunidades, que eu imagino que esse assunto não é um assunto que vá deixar a pauta tão cedo, mas muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só terminar dizendo uma coisa. As universidades iranianas que eu visitei nessa última viagem, numa missão acadêmica, junto com a Embaixada do Brasil lá, são realmente muito ricas, muito avançadas, e que foi assim, realmente é mais um âmbito em que a gente vê que o Irã é um país muito rico culturalmente e intelectualmente falando. Professora, muito obrigada. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.